Já de volta com a Acontece Regional 750 e olha, a época é de comprar material escolar para os filhos. Pensando nisso, o PROCON lançou um guia com orientações aos pais que vão além da compra do material, também há orientações sobre o uniforme e o transporte escolar. A repórter Brisa Albuquerque tem ao vivo as informações. Bom dia, Brisa. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Acontece Regional nesta segunda-feira. Uma dica do PROCON para os pais que estão em busca do material escolar é dar uma olhada na mochila do filho e ver os itens que estão ainda dentro da mochila, porque aí você não precisa comprar tudo de novo. É uma forma de você reutilizar esse material e economizar. Eu vou conversar agora com o Sérgio Venec, ele é diretor do PROCON de São José dos Campos. É recomendável que os pais sempre façam uma pesquisa, porque a variação de preço de um estabelecimento para o outro pode ser muito grande. Bom dia. Bom dia. E, inclusive, se verifica muita variação de preço de uma região para outra da cidade. E também deve ser observado que, neste momento, aproveitando a lista do material escolar, muitos supermercados de grandes redes aumentam a oferta desses produtos. E como eles compram em larga escala, muitas vezes eles podem oferecer um menor preço. Portanto, é um lugar que deve ser pesquisado pelos consumidores. Uma reclamação muito grande dos pais nessa época é a obrigação de comprar o uniforme escolar, os livros, em um único lugar. Isso é ilegal, né? Na verdade, nós vivemos uma economia de mercado e a economia de mercado ela deve ter uma concorrência. A escola deve comercializar a logomarca com mais confecções exatamente para permitir ao consumidor o direito constitucional de liberdade de escolha. Consequentemente, ele poderá aí economizar, porque com a concorrência nós temos preços bastante variáveis. Os pais às vezes recebem uma lista com papel higiênico, copos descartáveis. Esse material de uso coletivo, ele deve ser comprado pelos pais? Não, na verdade o pai já está pagando na escola pela utilização desse material no momento em que há uma composição do preço e que conste dessa lista de planilha de preços o custo desse material. Consequentemente, material de uso coletivo não deve constar da lista de material escolar. E quanto ao transporte escolar, nessa época também os pais estão contratando aí a van, o ônibus escolar, Os pais devem ficar atentos se esse transporte tem uma licença da prefeitura. Exatamente, é uma maneira de garantir a segurança da criança e do adolescente. Ou seja, aquele que está inscrito no serviço de uma maneira regular, ele tem aí sim a sua capacidade conferida. Ou seja, o veículo foi vistoriado e ele, na verdade, está habilitado porque certamente ele tem a documentação legal para isso. Ou seja, ele frequentou os cursos exigidos para a lei. Portanto, é melhor nessa hora ter a preocupação de contratar somente o serviço regular. A gente está mostrando aí essas imagens dos pais que vão às lojas em busca aí do material escolar e na hora da compra tem que guardar a nota fiscal. Sim, deve guardar a nota fiscal para o caso do exercício do direito de garantia do produto. Da mesma forma como nós recomendamos que no momento da compra não leve a criança exatamente para que ela não fique motivada a solicitar outras coisas, senão o material escolar destinado para a sua educação. Porque existe também muito produto que tem aí vinculado com um brinquedo e que isso distrai a criança na sala de aula. Em relação à cartilha do PROCON, onde as pessoas podem encontrá-la? A cartilha do PROCON de orientação para a compra do material escolar está no site da Fundação PROCON São Paulo, www.procon.sp.gov.br. E os pais que não têm condição de comprar uma lista, a lista inteira, ela pode pedir uma lista parcelada na escola? Claro, eu até acho que isso deve ser feito por todos, Ou seja, nós não devemos fomentar a corrida dos preços num momento como esse, Ou seja, toda vez que existe o aumento da procura, a gente verifica sim que existe também o aumento dos preços. Portanto, nós temos que equalizar o mercado na lei da oferta e da procura. Portanto, a lista parcelada é suficiente. Muito obrigada pelas informações. Então, Lilian, a dica é sempre pesquisar. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Brisa. Bom dia para você. Bom, e a Universidade de Taubaté lança hoje o programa de recuperação de crédito que permite aos alunos em débito com a instituição fechar acordo para quitar as dívidas com 100% de desconto de multas e juros. Podem contar com os benefícios do programa alunos e ex-alunos dos cursos de graduação da universidade e do Colégio Unital que contraíram dívidas ainda não transformadas em ações judiciais de cobrança. A estimativa é que 4.000 estudantes sejam beneficiados. Os alunos interessados devem
procurar a Pró-Reitoria de Economia e Finanças, que fica no centro da cidade. É necessário ir até lá e levar RG, CPF e uma cópia de um comprovante de endereço. Outras informações a 2 telefones, 3625-4214 ou 3625-4286. E agora tem dicas de emprego disponíveis em 3 cidades da região nesta segunda-feira. Boa sorte para você! Em Lorena, vagas para serrador de madeira, serralheiro, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico e vendedor de porta em porta. O pátio está na Rua Comendador Custódio Vieira, 428 Centro. Telefones de contato são 3153-2399 ou 3152-1553. Em Aparecida, vagas para médico clínico geral, eletricista, ajudante de eletricista, encanador e motoboy, além de oficial de serviços gerais. O pátio fica no prédio do Paço Municipal e o telefone é 3105-7738. Em Ubatuba, há oportunidades para vendedor interno, doméstica, balconista, cozinheiro e caseiro. O balcão de empregos funciona na Associação Comercial e atende pelo telefone 3834-1449. E agora o esporte aqui no Acontece Regional. O Taubaté estreou no fim de semana na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ficou só no empate com o Gama. Veja como foi. Mais de 3 mil pessoas compareceram ao Joaquinzão para ver a estreia do Burrinho na competição. E o primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. O Gama respondeu nesta cabeçada que passou perto do gol. O forte calor obrigou o árbitro a fazer uma parada técnica. E na volta, o Taubaté abriu o placar com o Renan, 1-0, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, Sérgio fez gol contra e deixou tudo igual. Mas logo depois, o atacante Renan colocou de novo o Burrinho na frente, 2-1. No entanto, o Taubaté voltou a dar espaço para o adversário e Marlon empatou aos 26 minutos. 2-2, placar que permaneceu até o fim da partida. A gente esperava uma vitória com o apoio da torcida, mas temos que ressaltar também o time deles, é um time bom, foi um jogo muito corrido, o sol apertou bastante, senti bastante a perna, mas tá bom, agora cada jogo é uma batalha, vamos pro próximo jogo e buscar a vitória. A ansiedade da estreia, né, sempre atrapalha um pouquinho, o sol muito forte, o calor das 2 horas, por mais que a gente tente treinar um dia ou outro nesse horário, não dá para treinar todo dia para adaptar o sol, né, a força. Então acho que foi uma estreia boa pela dedicação, faltou um pouquinho de melhor trabalho, assim, de qualidade técnica, tática, assim. Acho que não foi uma estreia ruim, então deixou a gente com as mesmas chances que os outros no grupo, só depende da gente ainda. E eu acho que foi uma boa estreia. Faltou alguma coisa, mas o desgaste do sol atrapalhou as duas equipes, né? E a gente já sabia do trabalho da bola aérea deles, trabalhou isso, infelizmente tomamos um gol, mas ganhamos acho que 80% das bolas aéreas, mas uma que perdeu, a gente levou o gol, né? O gol de empate, mas foi uma boa estreia, apesar do resultado, uma boa estreia. Bom, o Acontece Regional termina aqui, mas continua na internet. A sua participação pode ser feita através do Facebook, o nosso site, o Twitter ou via Torpedo. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente início de semana e te lembro também que amanhã a gente tem um novo encontro às 7h30 da manhã. Bom dia, até lá!